Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Irmãos e irmãs, hoje eu venho aqui para continuarmos nossos estudos a respeito dos milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo e registrados na Bíblia. Irmãos e irmãs, hoje eu peço por favor que me acompanhem em Marcos capítulo 11, versículos 12 ao 26. E diz aqui: a figueira seca, a purificação do templo. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Irmãos e irmãs, nesta passagem da Bíblia, vemos mais um milagre, porque aqui vemos que a figueira secou, ou seja, vemos o poder do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, sobre a natureza. E aprendemos, com esta passagem da Bíblia, aprendemos alguns ensinamentos. Podemos refletir sobre alguns ensinamentos. Na realidade, com o Senhor Jesus Cristo, aprendemos ensinamentos infinitos, porque a palavra do Senhor, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, é pura, é limpa, é rica em ensinamentos. E nesta passagem da Bíblia, irmãos e irmãs, podemos refletir sobre dar frutos. Podemos refletir sobre crer. Podemos refletir sobre perdoar,
São algumas das reflexões que podemos ter. Porque diz aqui, em Marcos capítulo 11, versículos 12 ao 13, diz aqui: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Irmãos e irmãs, ainda não era tempo de figos, diz aqui na palavra. E sabemos que o Senhor Jesus Cristo é onisciente, é o Filho de Deus. É onisciente, ele tem ciência de tudo. Portanto, sabemos que ele sabia que não era tempo de figos. Mas o que podemos aprender aqui, o que podemos observar é que na figueira havia folhas. Podemos imaginar uma figueira com boa aparência, chamativa, mas que quando se chegava perto dela, ainda não tinha frutos. Irmãos e irmãs, da mesma forma, podemos imaginar nós mesmos. Por quê? Porque nós, sendo cristãos, não adianta somente termos aparência de cristãos, mas termos atitudes de cristãos. Ou seja, dar frutos, dar bons frutos. Portanto, irmãos e irmãs, não adianta somente ter aparência, mas também tem que dar frutos e bons frutos. Irmãos e irmãs, e diz aqui no versículo 14, e Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Irmãos e irmãs, nos versículos 15 ao 18 diz: E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso do templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Irmãos e irmãs, no versículo 18 diz: E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam. Porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Irmãos e irmãs, diz aqui: buscar, e os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Ou seja, a multidão estava admirada acerca da doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. E os escribas e fariseus o temiam. Temiam o Senhor Jesus Cristo, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Irmãos e irmãs, diz aqui, irmãos e irmãs, eu vou reler o versículo 14 que diz: E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Irmãos e irmãs, agora nos versículos 19 ao 21,
diz, 19 ao 21 diz: E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Irmãos e irmãs, observem o poder do Senhor Jesus Cristo sobre a natureza. E diz aqui, nos versículos 21 ao 26. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Irmãos e irmãs, diz aqui: E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Irmãos e irmãs, nesta parte aprendemos sobre crer, orar, pedir e crer que irá receber. Ter fé, irmãos e irmãs, ter uma fé forte, segura, sem dúvidas, acreditar e não duvidar, orar com fé, orar crendo, orar acreditando de verdade e tendo uma fé forte, firme e segura. Irmãos e irmãs, e diz aqui: E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Irmãos e irmãs, precisamos praticar o perdão. Todos nós precisamos praticar o perdão. Irmãos e irmãs, pode não ser fácil, pode ser muito difícil, mas precisamos praticar o perdão. Precisamos perdoar, irmãos e irmãs, mesmo que seja difícil, mesmo que tenhamos dificuldade muitas vezes, mas precisamos perdoar. Precisamos praticar o perdão. Precisamos praticar o perdão. Irmãos e irmãs, diz aqui: E quando estiverdes orando, perdoai,
Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Irmãos e irmãs, que possamos praticar o perdão. Possamos praticar a palavra e os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor Deus Pai. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem agora em Marcos capítulo 12, versículos 1 ao 12. E diz aqui: a parábola dos lavradores malvados. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo. E eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro. E a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e a herança será nossa. E agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola. E deixando-o, foram-se. Irmãos e irmãs, eu peço que observem o versículo 1, que diz: e começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra.
E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores, para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e a herança será nossa. E agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola. E deixando-o, foram-se. Irmãos e irmãs, observem que diz aqui que um homem plantou uma vinha e arrendou a uns lavradores. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse deles o fruto da vinha. Mas eles feriram o servo e mandaram o servo embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo. E tornou a enviar-lhes outro servo a eles, os lavradores. Mas apedrejaram o servo e feriram na cabeça e mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e a herança será nossa. E agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. Irmãos e irmãs, quando diz aqui, tendo ele, pois, ainda seu filho amado, podemos nos lembrar do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Senhor Deus mandou o seu filho aqui. E seu filho foi morto, foi crucificado. Portanto, podemos nos lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço, por favor, irmãos e irmãs, que possamos refletir. E peço que, por favor, me acompanhem agora em Lucas, capítulo 11, versículos 37 ao 54. E diz aqui:
Jesus censura os fariseus e os escribas. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavara antes do jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior não fez também o interior? Daí antes, esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda, e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando dizes isso, também nos afronta a nós. E ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandei, e eles mataram uns e perseguiram outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. E dizendo-lhes ele isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Irmãos e irmãs, lembram que nós lemos agora há pouco a parábola dos lavradores maus? Agora eu peço, por favor, que se lembrem da reflexão acerca da parábola e me acompanhem nesta leitura aqui, nesta parte da leitura, onde diz: Jesus censura os fariseus e os escribas. Aqui diz: e respondendo os doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando dizes isso, também nos afronta a nós. E ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandei, e eles matarão
uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. E dizendo-lhes ele isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Irmãos e irmãs, e continuando aqui no capítulo 12, versículos 1 ao 3, diz: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada é encoberto que não seja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissestes à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado. Irmãos e irmãs, na parábola dos lavradores malvados, nós vimos que um homem plantou uma vinha e a arrendou a uns lavradores, e chegado o tempo mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes o feriram e o mandaram embora vazio. Tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. Tornou-lhes a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. E aqui, na passagem da Bíblia onde diz: Jesus censura os fariseus e os escribas, diz: ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandei. E eles mataram uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. E dizendo-lhes ele isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Irmãos e irmãs, pelo que percebemos, os escribas e fariseus não reconheciam o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus. E os escribas e príncipes dos sacerdotes buscavam a ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Podemos nos lembrar dos lavradores, porque foram mandados servos. Podemos nos lembrar dos profetas e apóstolos, que diz aqui: por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei.
e eles matarão uns e perseguirão outros. Podemos nos lembrar dos profetas e apóstolos, quando lemos a respeito dos servos que foram mandados até os lavradores. E quando diz que o homem mandou o seu filho amado, podemos nos lembrar do Senhor Jesus Cristo, que veio aqui na terra, e os escribas, fariseus, príncipes dos sacerdotes, doutores da lei, pelo que percebemos, não o reconheciam como filho de Deus, como o Filho de Deus. Mesmo o Senhor Jesus Cristo, tendo operado tantos milagres, tendo ensinado tanto, e pelo que lemos, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Irmãos e irmãs, buscavam oportunidade para o matar. Diz aqui, buscavam ocasião para o matar. Irmãos e irmãs, e diz aqui, e dizendo-lhes ele isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhes ciladas a fim de o apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Sendo dessa forma, irmãos e irmãs, os escribas, os fariseus, os príncipes dos sacerdotes, os doutores da lei, pelo que percebemos, em alguns momentos, num determinado momento, buscavam ocasião para o matar, e em outro momento, começavam a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Irmãos e irmãs, para concluirmos por hoje nossos estudos, eu gostaria que me acompanhassem, por favor, em Mateus capítulo 7, versículos 15 ao 20. E diz aqui: os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Irmãos e irmãs, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Irmãos e irmãs, lembram-se da figueira que tinha folhas, mas não tinha frutos? Da mesma forma que possamos, sendo cristãos, não só termos aparência de cristãos, mas termos atitudes de cristãos. E que possamos dar frutos, mas que possamos dar bons frutos. Porque sendo cristãos de verdade, daremos bons frutos e apenas bons frutos. Irmãos e irmãs, que possamos refletir sobre a palavra do nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Irmãos e irmãs,
Eu peço, por favor, que possamos concluir nosso estudo de hoje fazendo a oração que o Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, nos ensinou. Irmãos e irmãs, vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo, graças ao Senhor Deus. E até mais, se for da vontade do Senhor Deus.